Glória a Deus, saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Que bom que você está neste lugar. E sabemos que a presença do Senhor também já está aqui, você crê? Amém? Vamos fazer uma oração, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás neste lugar, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui, Senhor, e a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali Tu estarias, Senhor, e nós temos a certeza que Tu estás aqui, Pai. E este culto é somente a Ti, Senhor, queremos entregar, Senhor Jesus, este culto a Ti, Pai. O nosso coração, Senhor, a nossa mente, Senhor, que esteja aberto para receber, Senhor, a Tua palavra. Tudo aquilo que Tu queres falar conosco, Senhor Jesus, que as nossas mentes, Senhor Jesus, venham estar em Ti, Senhor. Os nossos olhos voltados a Ti, Senhor, o nosso coração aberto, Senhor Jesus, para receber tudo aquilo que Tu queres, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Sim, Senhor, neste momento nós abrimos o nosso coração, Jesus. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, e entregamos, Senhor Jesus, este culto a Ti, Pai. Recebe os louvores, Senhor Jesus, recebe a nossa adoração, Pai. Que nós venhamos diminuir, Senhor, neste lugar, Senhor, e que Tu venhas crescer, que toda honra e toda glória seja somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Salmos 84. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Salmos capítulo 84, nós vamos ler a partir do versículo 3. Amém? Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em Ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força e em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Nós vamos repetir o versículo 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do Senhor meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. Nessa palavra, aqui é uma música, né, um cântico. A gente vê a importância que esse cântico diz em nós estarmos na casa do Senhor. Davi também fala lá em Salmos 27, dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar. Aqui também a gente pode ver o quanto Davi se importa deste momento de estar aqui na casa do Senhor. Aqui nesse cântico fala que mais vale um dia aqui na presença do Senhor do que 1000 dias fora longe da presença dEle. E que neste momento nós venhamos dar este valor, deste momento, de estar aqui diante da presença do Senhor. Marta e Maria também, uma estava muito ocupada nos seus afazeres e preocupada com tudo. Mas Maria deu realmente o seu valor. Ela deu o valor de estar aos pés de Jesus.
Glória a Deus. Teve uma mulher também que ela se prostrou aos pés de Jesus e ela chorava, ela regou os pés de Jesus e ela ungiu os pés de Jesus. E muitos a criticaram, dizendo: Senhor, tu não vês essa pecadora aqui? E Jesus começa a contar uma palavra que 2 pessoas tinham uma dívida muito grande. E essas 2 pessoas foram perdoadas pelas suas dívidas. E Jesus perguntou: quem será que foi muito grato por perdoar as suas dívidas? E eles falaram: quem tinha dívida mais alta. E nós tínhamos uma dívida muito alta. E nós temos dado valor a esse momento de mesa, a esse momento aqui que Jesus pagou a nossa dívida e se entregou por nós naquela cruz. Lembrando também, falando em valor, contar uma experiência para vocês. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um carro e ele é simplesinho, né? E às vezes eu saio com meu filho e ele fala assim: mãe, esse teu carro eu não gosto, ele é muito pequeno, ele é velho. Só que ele não sabe o valor que tem esse carro para mim. Eu já passei por muitos dias de chuva, já fui trabalhar dia de chuva, já fui trabalhar no frio. Só que ele não entende o valor. Ele não entende o preço que foi pago para mim comprar aquele carrinho. Tem valor. E às vezes a gente coloca algumas coisas na frente e não dá o valor para a mesa, para o preço que foi pago lá na cruz. E que neste dia a gente venha refletir sobre isso. Jesus pagou um alto preço para nós estarmos aqui. Amém? Vamos louvar ao Senhor e dizer: maravilhosa graça, porque Ele nos salvou, Ele nos comprou. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça. Obrigado, Jesus. Maravilhoso amor. Obrigado, Jesus. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Me deu nova vida. E hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Aleluia, Ele nos libertou, nos deu nova vida, morreu no nosso lugar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Tudo já está preparado aqui, o nosso coração, a casa. E nós queremos dizer que só tu, Senhor, só tu, Jesus, és merecedor, digno, digno de todo louvor. Santo tu és, Jesus. Tudo está preparado aqui, sim. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez. Só tu, Senhor. Só tu és o único motivo, Jesus, que fez nós estarmos aqui. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três. Peça para Ele. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e todos os versos e canções
Jesus, nós declaramos que não há, Senhor. Não haverá, Jesus, outro Deus como o nosso Deus. A tua palavra diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em homens, mas nós confiamos na força do nosso Deus. Amém. Deus, aleluia. Tu és, Senhor, quem a nossa alma esperou. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Ansiamos pela Tua presença, Senhor. Judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero
já estou cansado, Senhor, de buscar em outros lugares. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, pedir beber, pois tenho sede. Não quero mais, Jesus. Não quero mais, Jesus. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Jesus, por quem a minha alma esperou. Fonte da vida, Jesus, Tu és Senhor, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou. Só Tu és, Senhor. O dia em que a nossa alma esperou, Jesus. Aleluia. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Diga, eu quero beber. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. A igreja cantando bem forte, diga. A fonte da vida, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Andávamos perdidos, andávamos sem esperança, mas um dia Ele olhou para nós. Tu és Jesus. Que nos resgatou, que nos comprou. Me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sim, Jesus, obrigado porque um dia nos alcançastes. Estávamos perdidos e a nossa sentença era a morte, mas o Senhor nos encontrou. Ele nos trouxe vida novamente. Ele te tirou lá daquele lugar que você já estava com a sentença decretada e te trouxe vida e te deu a oportunidade de ser chamado filho. Você entende isso? Sim, Jesus, Tu és aquele que a nossa alma esperou, Senhor. A nossa alma esperava por Ti, Jesus. Fomos alcançados pelo Teu amor, pelo Teu amor. Sim, Jesus. O meu Salvador. Obrigado, Jesus. Queremos ouvir mais uma vez a Tua voz, Senhor.
Fala conosco, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Prepara, Senhor Jesus, o teu servo, Senhor, que iria ministrar nessa noite, Pai. E eu creio que nossos corações também já estão preparados para receber a tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 1. Profeta Abacuque, que profetiza num tempo em que não havia mais tempo de arrependimento. Profeta Abacuque, capítulo 1. Que diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Repitam comigo assim: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo que não creriam se a vocês fossem contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm pronto para a violência. Suas hordas avançam com o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem. Homens carregados de culpa que têm por Deus e sua própria força. Amém?
Abacuque nos inspira que o soberano controle de Deus é que nos inspira a orar. Qual a sua inspiração em orar? Você crê que você ora para um Deus soberano, que tem poder de mudar todas as coisas? Por mais que Ele mude de uma forma que você não entenda como Ele está mudando, por mais que Ele trabalhe de uma forma que você não entenda como Ele está trabalhando, nós oramos porque a oração tem poder. Nós não oramos porque a oração tem poder em si mesmo. Nós oramos porque o Deus que atende as orações é poderoso. Não é o nosso muito falar, é aquele que ouve as palavras que são liberadas. É aquele que tem poder de mudar as situações. Porque se só o orar fosse aquilo que tivesse poder, tem muitas pessoas que oram para seus ídolos, para os falsos deuses, mas nós oramos para um Deus que tem todo o poder na palma de suas mãos. Quando os discípulos pedem para Jesus para mais fé, porque julgavam que não conseguiriam perdoar tanto, 7 vezes 7, Jesus devemos perdoar. Jesus, não, é 70 vezes 7. Ele diz, então acrescenta fé nos nossos corações. Jesus, ele não confirma que a fé deles é pequena demais para tal feito. Não é isso que Jesus confirma. O Salvador os repreende, dizendo que se a fé deles fosse minúscula, se a fé deles fosse pequena, do tamanho da menor semente conhecida pelos judeus, já seria suficiente para grandes feitos. Se vocês tivessem uma fé pequenininha, olha que vocês fariam grandes coisas, porque Deus moveria montanhas por causa dessa fé. Deus moveria montanhas porque vocês acreditam que Ele tem poder para fazer essas coisas. Ele repreende, não porque eles faltava fé neles. Em outras palavras, o tamanho do feito não é proporcional ao poder das nossas súplicas. O tamanho que Deus vai fazer, do feito que Deus vai fazer na sua vida, não é proporcional ao tamanho das suas súplicas. Na verdade, tem tudo a ver com a nossa fraqueza. Tem tudo a ver com a nossa independência de Deus. Daquilo que somos dependentes de Deus, tem tudo a ver com aquilo que somos fracos. Dependência total de Deus é que vai determinar os grandes feitos de Deus em nossas vidas. Porque quando nós entendemos que somos fracos, é que somos fortes. Porque Deus se faz forte, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa independência dEle, na nossa dependência dEle, de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, de uma forma extraordinária que nós nem entendemos. Porque Ele fala que aquilo que Ele está fazendo a gente não entende agora, mas a gente vai entender depois, com o passar do tempo. Com o passar do tempo a gente vai entender. A gente vai olhar e começar a pensar, por que eu não percebi isso? Parecia que estava tudo errado, parecia que a coisa tinha saído do controle, mas Deus não perdeu o controle de nada. Oramos porque confiamos no poder de Deus, não no poder das nossas súplicas. Abacuque começa o seu livro totalmente desacreditado no seu povo. Totalmente desacreditado no povo de Deus. Ele olha para aquele povo e vê injustiça, ele começa a lamentar diante de Deus, suplicando em total dependência ao Deus Supremo. Esse é o espírito de oração de um justo. Ele não se conforma diante da injustiça, ele não se conforma diante do mal. Ele clama. A oração de Abacuque nos traz lições importantes sobre como orar. A Bíblia se preocupa não só com o fato de orarmos, mas como oramos e o que pedimos. Deus não se preocupa só com o fato de você orar, mas como você está orando e o que você está pedindo. Olha o que Tiago 4:2, a gente abre aspas aqui só para
ter uma noção. Diz assim, ó: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Vocês não têm porque não pedem. Vocês não têm porque não oram. Mas quando oram, ainda oram errado. Oram para os seus próprios prazeres. Não estão preocupados com a injustiça que vai acontecer. Eu vou ser beneficiado por causa disso. Mas cometeram tanta injustiça, fizeram tanto mal. Mas vai me beneficiar alguém que eu conheço, então eu vou por aqui mesmo. Eu não estou nem preocupado. Pode continuar roubando, pode continuar destruindo tudo, mas eu vou porque vai me beneficiar. Oração, irmão, oração não é uma oração de um justo. Porque o justo, ele olha para a injustiça que está acontecendo e pensa: não, isso não pode continuar desse jeito. Mas você vai ser beneficiado, beleza? Aí o crente diz: tá, beleza, se eu vou ser beneficiado, então continua com a injustiça, que o mal continue acontecendo. E a oração de Abacuque é um clamor a Deus. A palavra do profeta dirigida a Deus nesse livro ilustra tanto a postura de quem ora enquanto aflito, como a postura daquele que foi confortado. Abacuque, ele é confortado por Deus, mas antes de ser confortado, ele é confrontado. Porque quando ele olha para o povo e diz para Deus fazer justiça, Deus diz assim: eu vou trazendo, os babilônios já estão vindo aí, Abacuque. Tu pensa que eu não estou vendo isso aí? Os babilônios estão vindo aí, fica frio, e eles vêm voando. Eles vão chegar aqui, eles vão passar uma terraplanagem aqui, eles vão acabar com tudo. Como assim? Mas eles são mais injustos do que nós? Eles são pior do que nós? E Deus diz: não te preocupa, eles vão vir. Eles vão vir para trazer, para me exercer a minha justiça sobre a injustiça que vocês estão cometendo. Mas não te preocupa que o que é deles também está guardado, tá? Eles não vão ficar impunes por causa disso. É um clamor de Abacuque. O capítulo 2 de Abacuque é uma tremenda revelação acerca do que Deus faz com o justo que vive pela fé, em contraste com o destino do soberbo que vivem baseado em seus próprios feitos. Ele traz juízo sobre os justos que vivem pela fé, mas ele traz juízo sobre aqueles que vivem, sobre os soberbos que vivem baseado em seus próprios feitos. A justiça retributiva de Deus não deixa impune aqueles que quebram os seus mandamentos. Não deixa. O tempo do julgamento de Deus pode permanecer um mistério, mas em algum momento o juízo virá, ainda que seja só no fim. Você olha, nossa, tanta injustiça. Até quando vai permanecer isso? Não foi o que aconteceu com Asaf? Olhou para a injustiça, olhou para os ímpios, e eles prosperavam em meio às suas injustiças. E ele quase que disse que com meus pés quase resvalaram, porque não é possível. A gente está seguindo a Deus, a gente quer fazer as coisas certas, e os caras que não querem fazer nada com Deus, eles se dão bem. E ele assim: mas o que é deles está preparado para o fim. Porque quando ele entra no santuário, Deus mostra o fim deles. Fica frio, Asaf. Talvez o juízo deles não venha agora, mas no fim eles vão receber o juízo merecido. O sofrimento do justo é temporário, mas o castigo do ímpio é eterno, irmão. É eterno. Somos tão ansiosos por ver o que Deus fará por nós no presente, para que continuemos a confiar nele, que esquecemos do que ele prometeu fazer no futuro. Sabe? Enchemos as igrejas para que Deus faça algo para a gente continuar confiando, para que Deus faça algo agora para a gente continuar confiando, para que Deus faça algo para nós agora, para a gente continuar testemunhando. Esquecemos da promessa futura. Esquecemos do bem maior que ele prometeu para nós no futuro, que os nossos olhos não viram, os nossos
ouvidos não ouvirem, nem desceu o nosso coração. Nos preocupamos tanto que Deus haja nesse corpo agora. Não estou dizendo que Ele age, mas essa preocupação faz a gente esquecer que Ele disse que nos dará um corpo glorificado, um corpo imortal, que não sofrerá mais corrupção. E por olharmos muito por agora, a gente começa a se espelhar no ímpio, que se dá bem agora, e esquecemos da promessa futura que Deus tem para cada um de nós. A história de Abacuque nos ensina o bem que faz quando conseguimos trazer o futuro para o presente. Diante das aflições, a gente olha para o futuro e vislumbra as promessas de Deus para as nossas vidas. Não foi que nós aprendemos aqui no estudo de Hebreus, que o que moveu aqueles homens era a vinda do Messias e as promessas futuras de Deus? Não eram as bênçãos do presente que eles estavam recebendo. Eles olharam para muito mais além. Eles olhavam para o futuro. Eles olhavam para esta mesa. Eles sabiam que um sacrifício perfeito seria feito em favor deles. Eles olhavam para aquilo que muitos hoje já não conseguem olhar. Apesar dessas promessas terem acontecido, não conseguem mais olhar para as promessas futuras que Deus tem feito. O livro de Jó também é um texto clássico quando se trata de teodiceia ou do chamado problema do mal. Você consegue conciliar Deus com o mal que existe nesse mundo? Você consegue conciliar Deus onipresente, onisciente, onipotente e que é amor, com o mal que habita nesse mundo, com esse mundo que jaz no maligno, com esse mundo que descansa no maligno? Teodiceia é a tentativa de justificar a Deus diante da existência do mal. Ou melhor, de sustentar o Deus da Bíblia, mesmo diante do sofrimento em derredor. Sustentar o amor de Deus diante do sofrimento que passamos, que esse mundo vive, diante da injustiça. Teodiceia se refere a fazer sentido da presença do mal enquanto se mantém os atributos de Deus. Também estamos estudando os atributos de Deus. Como que a gente sustenta os atributos de Deus diante do mal, diante de toda a maldade? O tal problema do mal pode ser resumido assim: se Deus é bom e sabe todas as coisas, ou seja, é onisciente e pode todas as coisas, ou seja, onipotente, por que Ele permite que haja o mal no mundo? Por que Deus permite? Tinha uma pessoa que eu evangelizava na empresa que eu trabalhava, e sempre que eu ia falar de Jesus para ele, ele dizia assim: mas se Deus é bom e sabe todas as coisas, se tem uma pessoa vindo aqui, tem um ladrão ali esperando ele para matar ele, e a pessoa chega ali, o ladrão mata, Deus sabe que o ladrão está ali, Deus é bom, por que Deus não impede isso? Era sempre isso que ele me falava, e dava trabalho para evangelizar esse homem, até que ele aceitou Jesus, se batizou, e glória a Deus. Mas é difícil conciliar essas coisas diante de um mundo que jaz no maligno. Negar o mal também é uma proposta odiosa ao Deus da Bíblia. Sabia? Negar que o mal não existe, que o mal é apenas algo da nossa mente, que as pessoas são boas, que o mundo em si é bom, pois Ele próprio assevera a realidade do mal quando a vitória sobre o mesmo custou a vida do seu filho. Deus assevera, o mal existe sim. E para vencer o mal que ele fez, ele teve que moer o seu filho na cruz. O mal que nesse mundo que veio através do pecado e que gerou morte, Deus assevera quando ele manda o seu filho para morrer no nosso lugar, substituir nós na nossa morte. Deus assevera isso. Jesus não veio simplesmente ensinar as pessoas como transcender o mal por intermédio da meditação ou de algum conhecimento. Ele precisou sofrer de verdade. Ele precisou morrer de fato e ressurgir para vencer o mal. Ele fez tudo isso. Até o apóstolo Pedro precisou ser repreendido por Jesus, porque não entendeu que o mal era tão mais abrangente do que forças políticas e militares, que era necessário que o Salvador carregasse o mal e padecesse a fim de vencê-lo.
Quando Jesus disse, agora eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou ser açoitado, eu vou ser preso, eu vou morrer. E Pedro disse assim, de maneira nenhuma. O mal desse mundo não vai te vencer, Jesus. E Jesus disse, não, Pedro. O mal que você está vendo não é só as forças políticas aí. Não é as forças romanas. O mal é muito maior do que imagina, Pedro. O mal é o pecado que gera morte em vocês. Eu preciso morrer, Pedro. Eu preciso sofrer e morrer por cada um de vocês. Foi isso que Pedro não entendeu. Na vida e paixão de Cristo, vemos com perfeita clareza que o sofrimento é a maneira que Deus escolheu para trazer redenção ao mundo perdido. Você está diante dessa mesa. E essa mesa representa a maneira que Deus escolheu para trazer redenção a cada um de nós. Quando você participar desse pão e do cálice, você vai lembrar que Deus escolheu moer o corpo do filho dele e derramar todo o sangue do filho dele naquela cruz por cada um de vocês. Então o mal existe, o mal está aí. Jesus era conhecido como um homem de dores, que sabe o que é padecer. O próprio Jesus, o próprio Deus, homem de dores, que sabia o que era padecer. Esse sofrimento de Cristo, claro que ele é singular, é inimitável. Esse foi o seu caminho de glória. Quem nega a realidade do mal rouba de Cristo a glória de Redentor. Infelizmente existem pregadores que adotam uma versão desse dualismo em seus conceitos de batalha espiritual, especialmente em meio neopentecostais, como se Satanás fosse o responsável por todos os males desse mundo e Deus não tivesse nada a ver com os ocorridos. É o inimigo, é o mal. Deus vai lutar contra ele, Deus vai vencer ele. Isaías 45:7, Deus fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. É Deus que tem controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Tal como cosmovisão dualista atribui tudo de ruim para Satanás e não contempla a doutrina da providência divina, que atribui causas primárias ao Senhor Deus até para as coisas ruins. Babilônios, vem aí, é coisa ruim? É terrível. É o diabo que está trazendo Babilônia? Não, Deus, é eu que estou trazendo. É eu, porque eu vou trazer justiça. Ele vai servir de vara, de disciplina para vocês. E não se assustem. E Abacuque olha para aquilo, ele meio que reclama, mas depois ele diz assim: aí eu vou subir na torre de vigia e vou contemplar só o que o Senhor vai fazer. Esse povo merece mesmo que isso aconteça. Porque Deus não perdeu o controle de todas as coisas. João 9:1 diz assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Onde as coisas acontecem, irmão? Para que a obra de Deus se manifeste em nossas vidas. É um mal. Deus permite algumas coisas. Quem aqui queria nascer cego para glorificar o nome de Deus depois na idade adulta? Tem uma vida inteira cega. Se tivesse adulto, recebesse um milagre e enxergasse. Além disso, esse olhar dualista concede tanto poderes para Satanás que praticamente o faz uma divindade das trevas, que tem quase o mesmo tanto de poder que o Criador, como se ambos travassem uma batalha, que no final Deus ganhasse, mas seria no sufoco. Deus vai ganhar de Satanás, Deus vai ganhar no sufoco, é uma batalha espiritual. Mas a Bíblia diz que no final, sabe o que é que Jesus vai fazer? Só vai fazer assim, ó. Jesus não está numa queda de braço com Satanás. Ele tem poder de todas as coisas. Vai lá, toca no meu servo Jó, só não tira a vida dele, tá?
só não tira a vida dele. Pode tirar os bens materiais, pode tirar a saúde, pode tirar até os filhos, mas não toca na vida dele, porque ele vai servir de testemunha para gerações. Para gerações. E eu permiti esse mal na vida dele. Abacuque é diferente de alguns profetas, porque profetiza o juízo iminente e não há mais chamada ao arrependimento. Não tinha mais chance para aquele povo. Não adiantava mais clamar por arrependimento. Era só preparar o lombo para receber a vara nas costas, porque não dava mais para se arrepender. Abacuque é um livro muito útil, pois o profeta personifica alguns dos nossos perguntas. Por que Deus parece tolerante com o mal no mundo? Você já se perguntou? Quando acontece uma tragédia, você fala assim, ó: ah, meu Deus. Sabe o que quer dizer isso? Por que Deus permitiu isso? Em outras palavras, é isso que a gente quer dizer. Meu Deus, onde é que você estava que não, o Senhor estava que não viu isso? Onde é que o Senhor estava que permitiu que isso acontecesse? Meu Deus. Por que Deus parece tolerante com o mal no mundo? Essa é o que o livro de Abacuque nos ensina. Porque ele permite que os ímpios prosperam sobre aqueles que são mais justos. Já se perguntou? Por que tanta injustiça? Somente no meio dos governantes, enquanto tem pessoas passando necessidade e eles não estão nem preocupados com isso. E é mentira em cima de mentira. Abacuque estava cansado de esperar que a situação mudasse. Abacuque estava cansado de tanta iniquidade. E Abacuque clama, sabe por quê? Pelo castigo de Deus. Ele clama para que Deus mande castigue o povo. Ele clama para que Deus venha com castigo. Diante de tanta perversidade, Abacuque levanta a pergunta assim, ó: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando o Senhor vai permitir? Ele estava reclamando sobre a aparente inatividade de Deus, enquanto a injustiça crescia em Judá. Parecia que Deus estava inativo. Deus não estava olhando para aquilo dali. Ele estava reclamando sobre essa aparente inatividade de Deus. Salmo 83, um dos chamados salmos imprecatórios, diz assim: ó Deus, não te mudeças, não fique em silêncio, nem te detenha, ó Deus. São salmos repreendendo Deus. Não te mudeça, Deus. Era o silêncio de Deus diante do mal que lhe incomodava. Olha o Salmos 35, 22, diz assim, ó: tu viste isso, Senhor? Não fiques calado, não te afaste de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça, defende a minha casa, meu Deus e Senhor. São salmos clamando pela intervenção de Deus, como se Deus estivesse dormindo, como se Deus tivesse se ausentado. São salmos, mas não são salmos de pessoas pecadoras, não. São salmos, irmão, inspirados por Deus. Homens santos inspirados por Deus. Há estudiosos que enxergam o profeta começando errado ao censurar Deus primeiro e não o povo. Pessoas que acham que Abacuque estava censurando Deus. Entretanto, creio que há algo positivo a ser aprendido da primeira atitude de Abacuque. É verdade que o profeta tem dificuldade em entender, porque Deus permite que o mal continue. Mas ele não reclama de Deus, mas sim para Deus. Ele não reclama de Deus, ele reclama para Deus. Existe uma distinção entre a prática do amor e sentir amor. É o que você faz por alguém, não o que você sente por alguém, que determina o seu amor. É o que Deus faz por nós que determina o amor dele por nós. É o que Deus fez por nós. Cristo nos exortou a praticar um amor e não sentir amor. Quem é o meu próximo? Aquele que estava à beira do caminho. Quem foi o próximo daquele que estava à beira do caminho? Aquele que usou de misericórdia. Então vai e faça o mesmo. Pratica isso que vocês sabem.
Você não pode viver de sentimento. Você tem que praticar aquilo que você sabe. É lícito expressarmos nossa ira diante da injustiça e ainda continuar a praticar o amor para com os nossos inimigos. Uma das melhores evidências de que os salmos imprecatórios não são expressão de um coração amargurado e pecaminoso é que até os santos dos céus, onde não pode deixar de haver santidade, clamam até quando? Até os santos dos céus clamam, até quando? Apocalipse 6, 9 e 11 diz assim, ó. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como ele. Observe que quem ora assim, ó, até quando, são as almas que já são santificadas e se encontram na presença de Deus. Até quando, Senhor? Não há nada pecaminoso na oração de Abacuque, no clamor de Abacuque para que Deus venha com justiça. Salmos imprecatórios são invocações do poder de Deus contra a injustiça. Você tem invocado o poder de Deus contra a injustiça deste mundo? Assim sendo, a pecaminosidade não resolvida na igreja e no mundo deve estimular o mesmo clamor por nós. Não dá para a gente ver pecado dentro da igreja e continuar indiferente a isso. Não dá para a gente continuar vendo a injustiça neste mundo e continuar indiferente a isso. Nós temos que clamar para que Deus venha com justiça. Nós temos que clamar para que Deus venha com correção, irmão. Não dá mais para a gente ficar passando a mão na cabeça das pessoas, achando que não tem nada a ver, como eu falei sábado aqui, nada a ver. É uma das portas do inferno. Uma das portas do inferno tem um nome assim, ó, nada a ver. Porque a verdade é que nada a ver é uma grande mentira, porque um dia nós vamos descobrir que tudo, que nada a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver para aquilo que falamos e praticamos. É para a honra e glória de Deus. Então, se existe algo que não está glorificando o nome de Deus, nós temos que clamar por correção. Nós temos que pedir para que Deus venha intervir no meio do seu povo. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir isso? Devemos nos entristecer pelas divisões presentes no meio do povo de Deus, assim como Abacuque lamentou as contendas em Judá. Ele lamentou, se entristeceu com as divisões que tinha no meio do povo, assim como Paulo se entristeceu com Coríntios também, com as divisões que tinha no meio da igreja. Mas ele não deixou de levar correção para aquela igreja. Devemos lamentar a violência, as injustiças recorrentes em nosso país, e tal lamento deve ser acompanhado de um anseio por correção, por justiça divina. Não adianta ficar lamentando, irmão, orando para que Deus abençoe aquele governante corrupto, porque Deus colocou lá. Não, eu mudei a minha oração. Até quando, Senhor? Você vai me permitir essa desgraça aí? O Senhor não vai trazer justiça sobre isso aí? Abençoar uma pessoa que só está fazendo mal. Ah, mas Deus colocou lá. Sim, Deus colocou sim, porque Deus permite para corrigir o povo, irmão. Mas nosso clamor é, Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Na verdade, a ausência do anseio próprio de clamor por justiça é sinal de indiferença para com o pecado e para com a justiça divina. Quando paramos de clamar por justiça, é sinal de indiferença à justiça de Deus. É um Deus que é justo e santo. Até quando não deve ser entendido como desespero, mas como uma oração esperançosa que provém daqueles que confiam que Deus resolverá a situação, como Abacuque esperava. Uma oração esperançosa, sabendo que Deus vai resolver a situação, que Deus vai intervir na situação no tempo dele.
problema é que às vezes a gente quer tomar um atalho, quer dar uma ajudinha para Deus, mas tem que esperar o tempo certo para agir, para tomar providências, porque a reclamação de Abacuque é justa. Se o zelo pela justiça divina cresce à medida que nos santificamos, então devemos manifestar o anseio de que o Senhor Jesus volte, não só para nos levar consigo, mas também para manifestar a sua justiça. Não só para nos levar com Ele, não só para levar os justos que foram justificados por Jesus, mas também para exercer justiça contra os injustos, que vivem rebeldes contra Deus. Não devemos desprezar a nossa missão social, mas devemos entender a limitação de tal missão. A nossa missão social é limitada, irmão. A igreja não pode mudar esse mundo. Nós somos sal da terra, não para mudar o mundo. Somos sal que retarda o apodrecimento moral, não medicina que cura a sociedade enferma. Nós não vamos curar essa sociedade, mas nós, como sal, nós podemos retardar esse apodrecimento até que ele venha. Até que ele venha. Essa é a função do sal. Nem a humanidade, nem mesmo a igreja conseguirá promover uma sociedade ideal nesta vida. Não vai conseguir. Tem pessoas que sonham por uma sociedade ideal, justa. Isso nunca vai acontecer. A gente sabe disso. Entra governo e sai governo, e a corrupção nunca se acaba. Cada vez piora. O amor se esfria. E eles vêm com lei para destruir os valores do reino de Deus. E por mais que alguns se levantem, não, são minoria contra eles. Não vamos conseguir santificar essa sociedade. A parábola do joio é uma demonstração de que a construção de uma sociedade com a consequência retirada do mal do mundo será uma realização de Deus por intermédio dos seus anjos, isto é, sem a participação do ser humano, e não ocorrerá nessa vida, como é o anseio de muitos seres humanos. O Senhor plantou sementes boas, semente de trigo, mas por que nasceu o joio? O inimigo está plantando. Vamos arrancar, não arranca, deixa aí que vocês vão acabar estragando tudo a plantação. Deixa que o Senhor vai vir. E a hora que Ele vir, seus anjos saberão o que é joio e o que é trigo. Porque Ele vai sondar os corações. Ele vai juntar o trigo, colocar no seu celeiro, e o joio vai ser lançado no fogo. Então não se preocupe. Deus há de trazer justiça. Quando o Senhor vier e trouxer juízo sobre a terra, manifestando o seu domínio pleno sobre ela, queimando-a e restaurando-a, então nós veremos uma sociedade justa. Agora não. Esta é a resposta dada por Deus às almas dos mártires no texto de Apocalipse mencionado acima. Eu vou vir e vou trazer justiça. Eu não li na Bíblia que Deus levantaria um governante que seria justo e traria justiça para todo um país, Eu não li ainda que Deus enviaria isso. Ele já enviou, e Ele morreu por nós e prometeu de voltar com novos céus e nova terra, e é isso que nós esperamos. Até lá somos sal da terra, só para que tudo não se apodreça de uma vez. Somos luz no meio da treva, para que tudo não vire escuridão. O mundo só não foi destruído ainda por causa da igreja do Senhor que está aqui, por causa da sua noiva que está aqui. Senão já teriam se destruído. O ser humano só não se destruiu ainda por causa do Espírito Santo que habita no meio da igreja e conserva valores de Deus, conserva princípios. Porque senão, irmão, se tira o Espírito Santo, a gente se mata tudo no outro dia. A gente começa a julgar um outro, jogar pedra no outro, e o último que sobrar pega uma pedra e joga na própria cabeça e se mata. Mas nós estamos diante dessa promessa hoje.
até que ele venha. Ele disse: não se esqueçam disso até que eu venha. Abacuque, portanto, está correto na sua primeira reação. Ele ora ao Senhor, coloca a sua expectativa em Deus para a resolução do problema. Não se acomoda diante dos males presentes. Ele quer a resolução dos mesmos, embora saiba que ele mesmo não possa resolvê-lo. Ele clama ao Senhor porque tem a justiça de Deus em alta conta. Quer vê-la manifesta, por isso sua correção honra o Senhor ao invés de desafiá-lo. Então tenha calma. Deus vai trazer justiça. Abacuque não se intrometeu naquilo que Deus estava fazendo. Quando Deus falou: os babilônios estão vindo aí, estou trazendo os babilônios, vou trazer justiça, ele foi para a torre de vigia e disse assim: vou ver o que Deus vai fazer. O problema é que às vezes a gente quer se meter naquilo que Deus está fazendo, quer se envolver naquilo que Deus está fazendo. Deus está tratando uma pessoa e a gente quer se envolver, irmão, e estraga o processo daquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus trabalhar na vida daqueles que Ele quer trazer de volta. Deixa Deus trabalhar, que Ele sabe muito mais do que nós. Não se intrometa, não se envolva, e deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Amém? Vamos ceiar? Gostaria de chamar a banda aqui em cima e aqueles que irão servir a ceia, peguem os cálices e vamos esperar para participarmos todos juntos. Prostrou-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Ó Deus.
reunirem em memória de mim. Porque todas as vezes que participar do pão e do cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu volte. Aguardamos, Senhor, a sua volta. Te agradecemos, Senhor, por esse ato, Senhor. Esse ato que nos remete a um futuro glorioso, Senhor. Então, em meio às aflições desse mundo que o Senhor disse que nós iríamos passar, nós clamamos: até quando, Senhor? E o Senhor nos responde: até que eu venha. Vocês aguardem, porque eu estou voltando. Eu estou voltando e eu irei tirar o joio do meio do trigo. Eu irei separar o trigo para os meus chaleiros, então me aguardem. E até que o Senhor venha, queremos ser sal dessa terra. Essa terra que está apodrecendo por causa do pecado, da injustiça. Essa terra que um dia o Senhor irá queimar, irá transformar novos céus e nova terra, Senhor, onde vai ter justiça, paz e alegria do Espírito. É nisso que nós cremos, Senhor. E é diante desse memorial que nós depositamos a nossa fé, crendo que o Deus que prometeu que viria, veio, se fez carne, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. E quando subiu aos céus, recebemos a promessa que da mesma forma que ele subiu, ele voltaria, Senhor. E perguntou se acharia fé na terra. Então nós te pedimos, Senhor, que nós tenhamos essa fé, Senhor, para continuar te aguardando em meio à corrupção, em meio à injustiça, em meio a todo esse mal, Senhor, para continuar aguardando a sua vinda, Senhor. Queremos participar com o coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Colocamos esse cálice, esse pão em sua presença, Senhor, e falamos: ajuda-nos, Senhor, a prosseguir, Senhor, a viver todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Se tiver que sermos disciplinados, Senhor, se tivermos que sentirmos falta de alguma coisa, Senhor, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que falte produto na vinha, mesmo que falte rebanho nos currais, Senhor, mesmo assim nós vamos nos alegrar ao Deus da sua salvação, a sua salvação, Senhor, tão miraculosa, Senhor. Nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque nós não estamos olhando mais para o presente, nós estamos olhando para o futuro, Senhor. Olhamos para o futuro e te aguardamos, Senhor. E te pedimos, Senhor: ó Senhor, até quando, Senhor? Até quando viveremos, Senhor, essa injustiça? Mas nós sabemos que esse até quando é logo ali. É na sua volta, Senhor. Obrigado, Senhor. Não importa o que nos aconteça. Não importa o que venhamos passar no futuro, o que venhamos sofrer, o que venhamos a morrer por causa do Teu nome, Senhor. Mas assim como Pedro, que não entendeu, Senhor, a sua morte, mas após a sua morte ele veio a entender, Senhor. Nós queremos ter também, viver esse entendimento, que o Senhor está voltando para buscar a sua noiva, para buscar uma igreja santificada, Senhor, onde não vai imperar a injustiça, onde não vai imperar a iniquidade. Não, Senhor, nós não vamos deixar, porque nós estaremos atentos à Tua palavra, Senhor. Estaremos atentos à Tua palavra para viver o Teu reino em toda a sua plenitude, como sal da terra e luz deste mundo. Todos podem participar.
A palavra de Deus, ela não muda, mas ela desenvolve dentro de um entendimento. Quanto mais a palavra de Deus é entendida, mais ela desenvolve em nossas mentes. Jesus veio para desenvolver esse entendimento. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E quando o entendimento desenvolve, o compromisso aumenta. Não é mais aqui fora, agora é aqui dentro. Não é só o que eu faço, mas o motivo por que eu faço, o que me motiva a fazer. Não é só o que entra pela minha boca, mas o que sai da minha boca, o que procede do meu coração. Eu sei que o barco deu uma balançada, mas não é a primeira vez que ele balança, ele já balançou outras vezes. Mas às vezes ele balança para trazer correção, sabia? Às vezes é Deus que permite que o barco balance para trazer correção, para trazer santidade e desenvolver entendimento da sua palavra dentro da igreja. Não é a primeira vez que ele balança, mas todas as vezes que ele balançou, Jesus estava dentro do barco. Jesus nunca nos abandonou sozinho dentro do barco. Então não fique perguntando se o Senhor não se preocupa se o barco está balançando, porque às vezes parece que ele está dormindo. E ele pode até estar dormindo, mas ele não perdeu o controle, sabia? Até quando, Senhor? Não, ele tem o controle da situação. Tem coisas que nós não vamos poder resolver. Nós só podemos clamar: Senhor, até quando? O Senhor não se importa? Me importo sim, porque a fé de vocês ainda é pequena, mas eu estou desenvolvendo a fé no coração de vocês. E vocês vão entender algumas coisas que vocês não estão entendendo agora. Então acalme o coração. Acalme o coração. Porque aqueles que estão amedrontados e aqueles que muitas vezes foram culpados pelo balançar do barco, se eles tiverem entendimento de dizer: a culpa é minha, me joga no mar, Deus vai mandar um peixe para trazer de volta, com propósito. Amém? Deus vai mandar um peixe e trazer de volta, vai fazer o sobrenatural para trazer ele de volta. Mas então clame para que essas pessoas, esse desenvolvimento da palavra de Deus também desenvolva no coração dessas pessoas. E não deixe de clamar a Deus por santidade. Que parece que ele está dormindo às vezes, mas não. É nós que quando dormimos não trabalhamos, mas Deus trabalha até quando nós estamos dormindo. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos.